aí, pessoal? Vamos lá então para mais uma aula de matemática. Agora é matemática básica, tá? Quem pediu esse assunto agora foi a minha filha, Juliana Almeida. Desculpa pela minha filha, tá? Pequenininha, Juliana Almeida. A Juliana pediu uma questão, uma explicação sobre representação de frações, tá? Então, Juzinha, eu vou fazer o teu pedido e vou explicar algo a mais para complementar a ideia, tá bom? Então, Juliana, de olho lá, vamos lá então? Começando então. Eu vou falar sobre frações próprias, impróprias e número misto, tá, Juliana? E daí já vou logo em seguida fazer o que você pediu, tá bom? Aguenta um pouquinho, é para você pegar a ideia, tá? Então vamos começar com frações próprias, tá bom, filha? O que significa frações próprias? É quando o numerador, a parte de cima da fração, né, é menor que o denominador, a parte de baixo. Então, por exemplo, 2/5, né? 2/5 é uma fração própria, tá? Lembre-se sempre de uma coisa, Ju. A parte de baixo da fração, chamado denominador, é em quantas partes você vai dividir uma figura, tá? E a parte de cima, que é o numerador, é quantas partes você está pegando dessa figura que você dividiu. Então, nesse exemplo, 2/5, o que significa dizer? Eu peguei uma figura, olha lá, peguei uma figura, dividi em 5 partes iguais, ok? E vou pegar 2 partes. Isso representa, portanto, 2/5. Note que eu coloquei o 2 já na cor laranja, tá bom? Para representar aquela parte que eu peguei. Tranquilo até aqui, Ju? Muito bem. Vamos falar agora sobre frações impróprias, tá? O que são frações impróprias? Quando o numerador, a parte de cima da fração, é maior que o denominador, a parte de baixo da fração, tá? Que foi o exemplo que você pediu, que daqui a pouquinho eu vou fazer para você, tá, Juzinha? Então, exemplo, 5/2, tá? Bom, o que significa dizer 5/2? A parte de baixo, lembre-se, o denominador, em quantas partes você vai dividir uma figura. E a parte de cima, em quantas partes você vai pegar dessa figura. Só que você vai pegar uma figura, olha lá, peguei uma figura, e dividir em 2 partes iguais. Por quê? Porque o denominador está dizendo 2. Então, teve que dividir em 2 partes. Bom, só que dessa parte, Ju, quantos que eu consigo pegar ali? Eu consigo pegar 2, mas eu tenho que pegar quantas, Ju? Quantas? 5? Bom, vamos fazer o seguinte. Veja, isso representa a parte de baixo que eu estou dividindo a figura. E, pegando 2 partes, é a parte de cima ali, que é o 2. Então, na verdade, eu estou pegando 2/2, certo? Mas não é 5, Bara. Então faz o seguinte, pegue novamente o mesmo tamanho de figura, divide em 2 partes iguais. Olha lá, dividi em 2 partes iguais. E posso pegar mais quantas agora, Ju? Mais 2. Só até aí, ó, conte ali quantas partes laranjas você já pegou. Quantas? Já pegou 4. Mas eu tenho que pegar quantas, Ju? 5. Então, pega de novo a mesma figura, divide em 2 partes iguais, olha lá, e vai pegar quanto agora? Eu vou pegar somente uma. Olha lá, uma. Se você, ó, olha entre as figuras, se você somar o que você pegou, é como se você estivesse escrevendo assim, ó, 2/2 mais 2/2 mais 1/2. Note, se você tem frações separadas por sinal de mais, você calcula o mínimo múltiplo comum, mas como os denominadores são iguais, você repete, que é o 2, e soma a parte de cima. 2 mais 2 mais 1, 5/2. É isso que representa, então, portanto, 5/2, tá? É claro que você poderia representar isso de um outro jeitinho. Por exemplo, a primeira fração ali é 2/2, não é a mesma coisa que 1? O outro 2/2 também não é a mesma coisa que 1? Então eu posso escrever assim, né? 1 mais 1 mais meio, isso continua sendo igual a 5/2. Só que 1 mais 1 é 2, mais meio igual a 5/2. Esse 2 mais meio pode ser tranquilamente representado assim, filha. 2, já grudado com ele, o traço de fração meio, sem aquele sinal de mais, tá? Esta representação, filha, esta representação ali, ó, nós chamamos de número misto, tá? Então, o número misto só tem sentido quando for uma fração imprópria. Juntou a ideia, filha? Juntou? Pegou, né? Tá. E se eu te der um número misto? Né? Ó, 2, 1/2, é um número misto.
Para voltar para a fração imprópria, qual que é o procedimento? É esse que você vai seguir, olha lá. Ó. Você pega aquele 2 de baixo, multiplica pelo 2, 2 vezes 2, 4. E do resultado você vai somar com aquele 1. 4 mais 1, 5 meias. Pronto, está aí a volta do número misto para a fração imprópria, tá bom? Bom, filha, eu vou pegar agora o teu exemplo que você pediu para representação, tá? Que é esse aqui, ó, 14 décimos. Note, filha, que é uma fração imprópria. O numerador é maior do que o denominador, tá bom? E você quer representar isso aqui. Só que antes de representar isso daqui, filhinha, eu queria que você observasse um detalhe. Você está notando que tanto o 14 como o 10 são números pares? Né? Terminou em algarismo par, é um número par. Ora, você sabia que toda fração tem que ser escrita na forma irredutível? Você sabe o que é uma fração irredutível, filha? É quando você não consegue simplificar por mais nada, ou seja, dividir por mais nada. E nesse caso, eu ainda consigo dividir por 2, porque são números pares. Então, olha lá, veja o que eu vou escrever. Vou dividir tanto a parte de cima como a parte de baixo por 2. Quando se divide 14 por 2, dá 7. E 10 por 2, dá 5. Então fica 7 quintos. Eu te garanto, filha, 14 décimos e 7 quintos são frações equivalentes, tá? O que significa dizer que elas são equivalentes? Que elas representam o mesmo tanto. Só que daí eu te pergunto, o que é mais fácil você representar? 14 décimos, quer dizer, pegar uma figura e dividir em 10 partes iguais, ou 7 quintos, pegar uma figura e dividir em 5 partes iguais. É bem mais fácil dividir por 5 partes, né? Menos partes que eu vou dividir, tá bom, filha? Mas vamos supor que você seja chata. Não é, né, Ju? Não é. E fala assim, não, mas eu quero representar 14 décimos, tá bom? Então eu vou fazer de duas formas para você, tá, filha? Olha lá. Vou pegar uma figura e vou dividir em 10 partes iguais. Tá lá, ó. Conte os quadradinhos, os retângulos, são 10 retângulos, ok? Muito bem. O que significa dizer mesmo, então, né? A parte de baixo 10, em quantas partes se dividiu a figura, e a parte de cima 14. Quanto você vai pegar? Você tem que pegar 14. Só que nessa figura que eu representei tem quantos? 10. Tá, então faz o seguinte. Isso aqui significa dizer, então, alguma coisa divididos por 10, não é verdade? E eu vou pegar quantas dessas aí? Bom, eu posso pegar as 10. Tô lá, peguei 10 décimos, mas eu não quero pegar 10 décimos, eu quero pegar 14 décimos. Tá bom, pega a mesma figura, mesmo tamanho, divide em 10 partes iguais, olha lá, divide em 10 partes iguais. Só que tá faltando quanto agora para completar 14? Se eu já peguei 10. Quanto, Jô? 4? Tô lá, peguei mais 4. Se você somar essas duas frações, ó, presta atenção, somar, ó, viu que pus no meio ali, né, o sinal de mais. Não fica 10 décimos mais 4 décimos, o que resulta em 14 décimos. Tranquilo, Ju? Tá, essa é a representação. Ou... Agora eu vou pegar aquela segunda fração lá de cima, o 7 quintos, que é uma fração equivalente, tá? Então vou pegar o mesmo tanto, o mesmo tamanho, vou dividir em 5 partes iguais, né? Porque é 7 quintos, a parte de baixo, quanto eu dividi a figura. 5 partes agora. Você notou que eu dividi em partes maiores, né? Agora, né? Os tamanhos. Eu dividi em 5, né? Muito bem. Dessas eu tenho que pegar quantas? Olha a parte de cima lá, não são 7? Só que aqui eu consigo pegar quantas aqui, ó? Só consigo pegar 5. Vamos lá, peguei 5. Bom, estão faltando quantas? 2. Então pega o mesmo tanto, divide em 5 partes novamente. Olha lá, dividi em 5 partes novamente. Estão faltando 2. Vou pegar 2 então. Tá? Olha lá, peguei 2. Ora, se você somar essas duas partes, vai ficar 5 quintos mais 2 quintos, o que resulta em 7 quintos. Filha, só que eu quero que você observe a parte laranja dos dois primeiros desenhos e a parte laranja dos dois últimos desenhos. Tem ou não tem o mesmo tamanho? Olha lá a figura. Tem, né? Então significa dizer que essas duas frações realmente são equivalentes, representam o mesmo tanto. Compreendeu agora, filhinha? Tranquilo? Bom, e para terminar a ideia, eu vou falar sobre frações aparentes, tá? O que são frações aparentes? Quando o numerador, parte de cima, é múltiplo do denominador, parte de baixo, tá? Então, ela pode vir a ser então uma fração imprópria, só que é múltiplo. Então, como assim, Bara? Não entendi.
Então, por exemplo, ó, 6 terços é uma fração imprópria, porque o numerador é maior do que o denominador. Só que está notando que o 6 é múltiplo de 3? É. Sim. Se você dividir 6 por 3 não dá 2? Dá, né? Dá 2. Então, ela aparenta ser uma fração, mas não é, ela representa o número inteiro 2. Por isso chama-se fração aparente. Ela aparenta, mas não é. Tá bom? Bom, mas para você entender a ideia, o que significa dizer 6 terços? Eu peguei uma figura, dividi em 3 partes iguais, certo? Olha lá, e vou pegar 3 dessas partes por enquanto. Então, olha lá, peguei 3 terços, mas eu não quero pegar 3 terços, quero pegar 6 terços. Bom, se já peguei 3, está faltando quanto? Mais 3. Então, pego a mesma figura, divido em 3 partes iguais e pego mais 3. Olha lá, peguei 3 terços. Se você somar isso daí, nós vamos ter 3 terços mais 3 terços, o que vai resultar em 6 terços. Olha lá, a fração original. Só que 3 terços mais 3 terços é 3 divididos por 3, que dá 1 mais 1. E quanto que dá 1 mais 1, filha? 2! Olha lá, ó. Então, 6 terços é a mesma coisa que 2. Ela é uma fração aparente. Ela aparenta ser uma fração, mas na verdade é um número inteiro. Juzinha, e daí? Entendeu, filha? Tranquilo? Qualquer dúvida, você berra pra nós, tá bom, filhinha? Filha, tchau, até mais.